Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para falarmos tudo que tem a ver com o ser humano. E essa é a proposta do Fale Mais Sobre Isso, levar conhecimento à sua casa, às pessoas, sobre essa temática, ser humano, comportamento, ideias, pensamentos, sentimentos, medos, frustrações, desejos. Ser humano é sempre a nossa pauta. E hoje vamos falar sobre uma problemática por qual muitas pessoas já passaram, muitas pessoas talvez estão pensando em entrar nessa e presta atenção nesse programa para entender que não vale a pena. Falaremos sobre vícios, especialmente a questão da drogadição, com o psicólogo clínico Pedro de Falco, que tem trabalhado bastante com dependentes químicos e ajudado muita gente a sair dessa fria, né, Pedro? Sim, Esse é um comportamento que tem se tornado cada vez mais recorrente da sociedade, né? A busca por uma forma de prazer imediato. É uma sociedade, então, que produz dependência e produz drogadição, né? Eu vou além, né? Eu acho que é um produto de uma sociedade muito repressora. Se a gente for olhar os nossos antepassados, né, eles vieram de uma sociedade que era de pura repressão, né? Através da religião, através dos costumes, através da própria vida, né? A maioria vinha do campo, trabalhando constantemente, rotina muito rígida, né? E aí, cada vez mais que essa sociedade vai vindo para a cidade, ela vai começando a ter mais liberdade, vai ter mais oportunidades. E é uma tendência muito forte do ser humano, né? Você sair de um extremo comportamental para outro extremo. Então sai aí de uma repressão, de uma falta de oportunidades comportamentais para uma abertura muito grande. E nessa abertura eu vejo que começa a se quase que industrializar um hedonismo na sociedade. Esse culto ao prazer, né? O culto ao prazer, né? E isso vai vindo de formas muito sutis, né? Quem hoje quer levantar, por exemplo, para mudar um canal de TV? Você não tem tempo para perder hoje. Então isso vai criando uma tendência de evitar ao máximo a frustração no ser humano e buscar ter o máximo de prazer e recompensas possíveis. Nesse cenário, as drogas elas vão entrar aí de cabeça, né? Ou as pessoas entrar de cabeça nas drogas. E quebrando a cabeça. E quebrando a cabeça. E se a gente fizer uma análise assim, nesse sentido que você está fazendo, trazendo elementos, por um lado tem essa tendência do ser humano de buscar prazer, só que algumas pessoas buscam prazer a qualquer custo, e às vezes o custo é a vida, né? Mas também uma sociedade cheia de violências e que as pessoas às vezes buscam suprir, ou suprimir, melhor dizendo, ou mascarar essas violências, esconder a dor por meio de recursos artificiais como as drogas, por exemplo. Uhum. Mas eu penso o seguinte, tem o livro mais antigo escrito da humanidade são os Vedas. Uhum. Né? São uma coletânea de livros religiosos hindus, né? São 5 livros e eles têm em torno de 6.000 anos foram escritos. E nesse livro tem relatos já de rituais com substâncias alteradoras de consciência. Então pensa, assim, você pode pôr no mínimo uns 7.000 anos já o ser humano entra em contato com as drogas. Né? Por que hoje isso é um problema? Isso é um reflexo justamente desse homem que ainda não sabe o que fazer com todo o prazer, com todas as oportunidades. Mas você concorda comigo que muito provavelmente há 6.000 anos, 7.000 anos atrás, a relação com as substâncias alteradoras de consciência, que a gente chama popularmente hoje de drogas, mas nesse sentido de droga que arrebenta a vida, porque um remédio é uma droga também. Uhum. Mas você concorda comigo que há 7.000 anos talvez as pessoas entravam em contato com essas substâncias dentro de um contexto maior, religioso, um sentido metafísico? Eram contextos religiosos, contextos iniciáticos, de tribos, de sociedade, né? Hoje em dia eu consigo perceber uma certa retomada de alguns movimentos nesse sentido, né? Um movimento muito famoso que é o Santo Daime, por exemplo, né? Daquela bebida que é a ayahuasca, né? Então você hoje tem várias tribos urbanas assim fazendo essa retomada, essa ritualística através das religiões do Santo Daime, da União do Vegetal e vários outros trabalhos que fazem o trabalho com a ayahuasca, né? Vem uma tentativa, por exemplo, dos Rastafari de serem levados mais a sério, né, nessa questão ritualística, mas mesmo assim isso é muito pequeno perto desse ser humano que ainda não sabe o que fazer com essa sua liberdade, acaba se perdendo nesse mundo de prazer imediato. A gente vai vendo assim desde pequeno como os jovens têm sido criados ultimamente, né? Eu peguei um dia um menino de 2, 3 anos mexendo com tablet, com celular, essa coisa mais normal. Então você vai ver desde pequeno as crianças sendo criadas a constantemente estar buscando prazer e gratificação sem parar.
E aí as drogas aparecem na vida de muitas pessoas, né? É um dado interessante, em torno de 5 a 8% das pessoas que fazem uso de drogas se tornam dependentes químicos, viciados, né? O resto tudo faz um uso esporádico, né? Mas é uma porcentagem que é barulhenta, né? Ela é muito barulhenta, ela se faz sem enxergar. Então, ela não é tão grande se você for olhar, mas ela é muito barulhenta. O que essas pessoas têm em comum? Se você for olhar o contexto da vida delas, são pessoas que estão querendo essa alteração por formas de escape, estão querendo essa alteração para reforçar ainda esse estilo de vida todo baseado no prazer imediato, toda na gratificação imediata. É uma sociedade que vem sendo cada vez mais calcada dessa forma. Agora, esses de 5 a 8%, né, que acabam se transformando em dependentes, os outros 92% ou 95% que não se transformaram em dependentes, mas nem por isso não deixaram de ter algum prejuízo ou correr algum sério risco, né, Pedro? Bem, aí depende muito, né? Porque, vamos pegar, por exemplo, dentro desses 95% aí, a gente tem uma porcentagem significativa que é do álcool, né? Aí você vai falar que o álcool é um problema na sociedade? Sim, ele traz muitos problemas. Mas banir, por exemplo, uma substância dessa vai ser o problema? Antes de discutir a questão de se vamos banir ou não, mas assim, nós sabemos, por exemplo, que o álcool é um dos grandes problemas para o Ministério da Saúde, porque na verdade, do que ele produz de doenças crônicas, etc. Trabalhando com adictos, a gente percebe que a substância mais perigosa que existe é o álcool, não é o crack. E não é o foco, né, do combate, né? O foco é o crack, porque o crack, quem que tá ali no crack, né? É aquela pessoa, é o negro, pobre, sabe, isolado da sociedade. Que vai para um gueto, isso, que fica no gueto, e aquilo é gritante, né? Aquilo é como se fosse um câncer da sociedade. A amostra que todo mundo enxerga e você quer combater. Mas primeira coisa que a saúde tem que se conscientizar. O combate às drogas, ele já é um fracasso desde quando ele começou. Você nunca vai vencer as drogas, porque o problema não são as drogas. O problema é esse ser humano em desamparo. Esse ser humano que não sabe para onde vai, o que faz. E as drogas se tornam ali a única ritualística que ele acaba tendo. Porque, mesmo que não seja uma forma espiritual, mas o uso de droga é ritualístico. Ele é totalmente ritualizado. Você vai conversando com os adictos, é muito interessante. Tem todo um ritual, que é o corre, que eles chamam, né? Que é o ato de você ir lá e buscar a droga. Tem toda uma ritualística, tem o dia certo, tem a hora certa, tem um jeito. Aquilo tem adrenalina envolvida no processo. Envolvida no processo. Então, também existe um ritual. É um ritual de pobre, assim, vou falar de uma forma bem chula. Assim, é um ritual do pobre, do renegado. E não, assim, só fazer um corte, não é uma questão de falar de uma forma chula. Eu penso que essa discussão sobre o uso de substâncias alteradoras de consciência que produzem prejuízo à vida das pessoas, nós temos que realmente desmistificar e temos que realmente sair da discussão altamente acadêmica e ir para o chão de fábrica, né? Para o chão de rua, para dentro da família. Ao a gente entender que o crack, por exemplo, não é o grande vilão, assim, na verdade o álcool, a gente toca numa ferida muito delicada, porque, por exemplo, chega num sábado à noite e vai ali no centro da cidade. Sim. Um consumo exacerbado de álcool, mas por quem? Jovens, brancos, de classe média. Você vai chegar para esses jovens e conseguir mostrar para eles e para os pais deles, olha, todos eles aqui, ou uma grande maioria, eu posso classificar eles como próximos de uma dependência química ou no abuso de substância. E qual que é a relação desse uso indiscriminado e liberado do álcool com a produção dos 5 a 8% de dependentes? Porque vem de um grupo, né? Mas é lógico que vem de um grupo, né? Vem de um grupo que está assim, isolado da sociedade, mas que vê esse centro da sociedade e quer pertencer a ele. Drogadição, dependência química, tratamento do dependente, é sobre isso que o Fale Mais Sobre Isso dessa semana está tratando. Porque o ser humano é o nosso tema, é sempre a nossa pauta. Quem está aqui conosco é o psicólogo clínico, que tem um trabalho muito legal com a dependência química, ajudando pessoas que entraram nessa a sair dessa, pelo menos, a ter um suporte nesse processo. Pedro de Falco. Pedro, no primeiro bloco a gente estava falando sobre a relação da sociedade com as drogas, né, com as substâncias alteradoras de consciência, o fato de a sociedade liberar e liberalizar geral sobre o álcool, né, mas escolher como alvo, foco, as drogas que produzem maior
discriminação, maior marginalização, como o crack, né? E ficou a discussão sobre o álcool. Aí você tinha dito que banir o álcool não tem como, né? Mas assim como foi feito com o cigarro, uma campanha, o Estado entrando, o governo entrando, as instituições entrando, você acha que falta realmente uma maior atenção e maior responsabilidade no tratamento das instituições políticas com a questão do álcool? Olha, eu acho que um trabalho de substância, né, ou seja, você trabalhar com a conscientização das substâncias, tem que ser feito na educação de base. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Essas pesquisas que se fazem, propagandas, colocar coisa em carteira de cigarro, isso não adianta nada. É a mesma coisa que nada. Eu vejo minha mãe, que é fumante, ela vai comprar cigarro e fala, hoje eu quero do câncer, viu? Você me dá o cigarro que tem o câncer. Ela vira deboche, isso não serve de nada. Por isso que eu falei que o combate às drogas, ele é ineficaz. Você precisa de uma conscientização da relação do homem com a substância. E onde isso tem que ser feito? Escola. Se isso não começa a ser feito desde do básico, assim, desde a criança está começando, a criança nunca vai ter isso. Nunca, porque quando já está estabelecido esse comportamento, o ser humano ele não vai abandonar os seus rituais, porque está funcionando, né? Isso é uma tendência do ser humano, só abandonar algum tipo de comportamento na hora que ele está lascado, né? Porque aquilo gera um malefício muito evidente. Aí ele larga, né? Mas enquanto está funcionando, enquanto está tranquilo, ele não larga. Eu lembro, Pedro, que nos anos 80 houve uma onda de investimentos em educação sexual. Nos anos 80, e eu fiz o primeiro grau nos anos 80, as escolas tinham aula de educação sexual, né? Pela manhã ou no retorno à tarde, a professora de ciências ia falar sobre a importância da responsabilidade sexual, né? Eu lembro até que algumas escolas começaram a trazer preservativos para dentro da sala de aula, mostrando para os alunos pegarem, abrirem. Aí todo mundo brincava, ridicularizava, ria, mas a educação sexual entendia que levar o preservativo para a sala, falar sobre sexo, ajudava as pessoas, aos jovens, aos futuros jovens, a ter um comportamento sexual mais responsável e evitarem, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis ou a gravidez indesejada. Mas também, depois dos anos 90, vieram muitas pesquisas falando que não deu em nada. Que mesmo essa educação sexual, mesmo tendo acesso à educação sexual, ainda rolava muita gravidez indesejada. Mesmo as pessoas ouvindo os professores falando sobre a importância do preservativo, etc., ainda tinha gravidez indesejada. Penso que a sociedade já ouviu falar muito sobre a questão das drogas, campanhas, droga tô fora, né? Não, mas quando eu por falo, que não muda? mas quando eu falo sobre trazer uma educação na base, não é ficar falando o que é maconha, o que é álcool, né? Mas na verdade trazer uma educação emocional. Né? A pessoa ter uma educação emocional. Afetiva emocional. Exato. Né? Uma pessoa compreender os mecanismos das suas emoções e como que isso pode ser influenciado por substâncias. Né? Olha, não, porque chegar a fazer propaganda, maconha é assim, faz mal nisso. O crack, você está todo mundo cansado de ver, mas olha, você como ser humano que sente tristeza, que sente às vezes angústia, quando entra em contato com uma substância dessa, você pode começar a desenvolver uma dependência emocional disso. Isso pode virar um tripé emocional. E aí quando você sentir angústia, você pode querer... Isso aí não existe. Eu lembro que eu já fiz algumas palestras em escolas e eu sempre segui essa linha. Que a dependência química, a boa da verdade, é que é a coisa mais fácil de você tratar. A química. Ou seja, o corpo pedindo a substância. Mas depois que o corpo parou de pedir a substância, tem toda a questão da dependência psicológica. Né? As emoções que você agrega àquela substância. Isso aí é muito delicado. E antes ainda, né? Carências, depressões, tristezas, angústias, frustrações, e aí quando eu ia à escola dar palestras nesse sentido e falando nessa linha, você via a reação dos adolescentes, como era diferente, né? Dos jovens. Eles ficavam interessados, porque é como se assim, nossa, mas ninguém me falou isso. Né? Eu lembro uma vez que eu acabei de dar uma palestra, chegou um grupo de 10 pessoas para conversar comigo, assim, uns meninos, nossa, mas que interessante você falou, nossa, você me falou, eu fiquei pensando, gente, eu tava querendo ir num show e tava querendo fumar maconha para eu aproveitar melhor o show, e eu fiquei bravo porque eu não consegui maconha para ir no show, então eu já estava dependente psicológico disso, não tinha consciência, né? Porque essa é realmente a dependência que faz a pessoa se mover para ir atrás de uma substância. Mas a gente tem que considerar uma outra coisa também.
Droga é bom demais. Você vai perguntar para qualquer usuário, eles vão te falar isso, né? Então, por exemplo, numa questão como essa, né? Ah, a pessoa, por que ela vai querer fumar maconha para ir num show, ter algo que a vida oferece? Porque a substância vai dar algo que a vida não oferece. Vai dar um estado alterado de realidade que ela nunca vai encontrar aqui nessa realidade normal, através de meios normais, né? Então a gente tem que considerar isso, que é prazeroso, sim. Não adianta falar que é ruim. Como que você vai falar que é ruim, sendo que tem um monte de gente utilizando? Tem então, que partir você tem que partir do pressuposto. Sim, é bom. Eu falo a verdade, dá muito prazer. Bom nesse sentido. Causa prazer imediato. Psíquico orgânico. Exato. Ou alguma satisfação, algum falar relaxamento. Disso é interessante também. Falar bioquimicamente, olha, você usou substância, você vai ter liberação de dopamina, você vai ter liberação de endorfina, por isso você sente prazer, patati, patatá. As pessoas entenderem que isso dá prazer mesmo. Como que você... É a mesma coisa, por exemplo, da repressão sexual que já existiu na nossa sociedade. O que adiantava falar, isso, milênios falando que sexo é errado, sendo que uma pessoa fazia sexo e via que era bom. E achava a melhor coisa do mundo. Aí começa a criar um cisma na sociedade, onde uma parte dela fala que as drogas são ruins, mas eu vou lá, experimento e percebo que ela é boa. Mas espera aí, esse povo tá mentindo, isso aqui é bom demais, esse povo que não sabe... Aí começam os raciocínios perigosos. Esse povo não sabe o que tá falando, eles não sabem usar, eu sou esperto, eu não vou cair aqui nisso aqui. Ou seja, entra no esquema de distorcer a realidade, de criar crenças que vão contribuir ainda mais para a distorção e aprofunda o processo. Exatamente. Aí quando vê, tá lá naquela situação degradante. Sim. Apesar dos prazeres anteriores. Uhum. Então a gente tem que partir com esse raciocínio de que é prazeroso, né? Já vi muitos casos de pessoas que usavam crack e que eles largavam, por exemplo, de fazer sexo. Iam para motéis, né, com mulheres, ou mulheres com homens, como um disfarce para utilizar e largava, porque o crack era mais prazeroso. Não, eu não queria nem saber disso, não, eu queria a pedra. Isso nos leva a uma outra discussão que em breve você continua. Dependência química é um mal, é um problema, a sociedade sofre com isso, muitas famílias sofrem com isso, é sobre isso que nós estamos falando hoje, com o Pedro de Falco, que é psicólogo e trabalha com dependentes, né, Pedro? Sim. Pedro, já discutimos legal esses dois primeiros blocos, eu quero perguntar o seguinte, qual que é a sua opinião pessoal e profissional em relação à temática da legalização ou não, como estratégia de se combater? Olha, eu acho que tem substâncias e substâncias, né? Quando eu falo de legalização, acho que a primeira que vem em mente sempre é a maconha, que é a que está mais em voga, né? E aí a gente vê uma tendência mundial da liberação, né? Os Estados Unidos já começou a ter uma liberação, muitos países vizinhos nossos já começaram, né? Mas não adianta liberar sem que haja algum tipo de regulamentação, muito próximo, né? Porque, por exemplo, na Holanda, né, que foi um país que foi um dos primeiros até essa liberação, hoje eles estão com alguns problemas por conta disso, né? Estão tendo problemas de tráfico dentro da própria Holanda, tráfico dentro da Holanda, né? E para fora, inclusive. E estão tendo assim, muitos problemas com os jovens, né? Problemas de falta de estímulo, porque a maconha, quando você utiliza ela muito, a maconha não causa dependência química, né? Ela causa uma dependência psicológica muito grande e ela causa uma coisa que a gente chama da síndrome amotivacional. A pessoa vai perdendo o estímulo para fazer as coisas. Então eles estão sofrendo com isso na Holanda. Então o debate não é só legalizar ou não. É legalizar, regulamentar, seguir de perto. Junto de um acompanhamento na educação, que eu falei, um acompanhamento emocional. Tem que ter um acompanhamento mais próximo dentro das escolas, né? Mas o psicólogo, por exemplo, hoje em dia dentro da escola é quase como um intruso, né? Os diretores, os professores, eles têm dificuldade de lidar com a abordagem do psicólogo, que é extremamente necessária nesse ambiente para fazer esse tipo de trabalho. E não só nas escolas, né? Instituições, empresas. Não só nas escolas, né? Então eu penso que a liberação da maconha, ela está sendo uma tendência, né? E assim, quando você olha, por exemplo, você vê os efeitos do canabidinol, né? Que é o extrato que extrai dele, e todos os benefícios que estão tendo, todas as coisas que você pode fazer com a planta, né? Você pode fazer coisa demais, desde roupa, comida, a corda de violão, já ouviu falar? Não, coisas absurdas. Você nunca imagina, gente pode fazer isso com essa folha. Pode fazer muita coisa. Então, tendo uma regulamentação, né?
você tem muitas oportunidades abertas aí, mas aí começa a esbarrar em outros problemas, né? Porque assim, o dinheiro público aí no Brasil investido nisso, né? Vai ter imposto gerado. Para onde esse imposto vai? Mas tá vendo que não adianta. Falar que o problema é a liberação, não é só. O problema é essa sociedade como um todo. Será que tem estrutura? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vi uma reportagem esses dias eu não lembro qual estado que foi que liberou a maconha já faz uns 6 meses. E foram olhar, né, as reações disso. E uma arrecadação de impostos maravilhosa, que está sendo investida em coisas boas, né? O uso diminuiu, né? O tráfico diminuiu. Então, assim, você só vê benefícios positivos. Mas será que nessa sociedade aqui isso aconteceria? E uma outra coisa também, né, Pedro? É entender que esse assunto, o uso de substâncias alteradoras de consciência, tem a ver com a questão orgânica, a questão psicológica, que, portanto, médicos, psiquiatras, psicólogos, os profissionais da saúde, têm muito a contribuir, provavelmente muito mais do que simplesmente os conceitos e preconceitos gerados a partir de visões morais, moralistas, religiosas, né? Porque se a religião, durante todo esse tempo acompanhando os humanos, elas não conseguiram evitar, é preciso dar mais crédito aos profissionais que têm tentado desenvolver conhecimentos e ações e procedimentos ao lado da questão religiosa, que não é pelo discurso religioso, é pecado, vai para o inferno, você não vai para o céu, né? Não estou desmerecendo o papel agregador, né, e até de fundamentação da existência do ser humano, mas por si o discurso religioso não resolve a problemática do desejo de se sentir prazer. Né? Há séculos se tem um discurso religioso e os homens não deixaram de querer transar, ter prazer. Eu vou além, né? O discurso religioso que você está citando, ele na verdade engloba um discurso que é utilizado em várias áreas da sociedade, que é o discurso punitivo, né? Que está presente, por exemplo, nessas propagandas que eu estou criticando, né? Onde você fica colocando os aspectos negativos, fala que vai dar problema, que vai acontecer uma coisa ruim. Não é com punição que a gente vai conseguir modificação de comportamento, né? Você tem que mostrar alternativas e tem que fazer as pessoas a entender os próprios comportamentos. Porque o adolescente, quando vai lá e olha aquela turminha de jovens bebendo lá, não passa racionalmente na mente, nossa, eu quero entrar ali porque eu quero pertencer àquele grupo e me sentir uma pessoa melhor ao pertencer àquelas pessoas. Para fazer isso, eu vou fazer o que ele sabe. Não passa bonitinho escrito na mente dele. É um instinto, é um impulso. Às vezes nem ele tem tanta consciência do que está movendo. Então a gente precisa trazer essa consciência para as pessoas dos próprios comportamentos. E dizer que a bebida ou qualquer substância vai fazer mal a ele, no sentido de, né, alertá-lo sobre as possíveis punições ou prejuízos que ele vai ter, de repente ele bota na balança e acha que isso é menos problemático do que ficar fora do grupo. Exatamente. Ficar fora do grupo, não estar com os amiguinhos que fazem uso, é pior do que os problemas e prejuízos, né? Exatamente. Aí a gente tem que modificar esse discurso da sociedade, um discurso de responsabilizar, né? Ao invés de culpar, mas de trazer o poder, de empoderar as pessoas, né? Ou seja, com informação, com ideias, com princípios. E uma coisa belíssima que você falou, que eu compartilho, a educação sentimental, afetiva e emocional, mostrando às pessoas por que elas sentem o que sentem e por que talvez elas estão querendo ir atrás de uma substância, né, artificial. Entender o que é angústia, o que é medo, ter tolerância à frustração, né? Saber se posicionar perante os vários círculos, saber lidar com o pertencimento ou não a grupos. E se a pessoa se entende, ela vai perceber e vai estar mais alerta para não ser vítima das próprias armadilhas sentimentais, não é isso? Exatamente. Aí, Pedro, está terminando esse programa, um minutinho. Imagina que tem uma família que esteja nos assistindo e que um adolescente, um jovem, começou a entrar nesse mundo. O que você diria para esse pai ou para essa mãe que talvez está meio desesperado, sem saber o que fazer? Meu filho bebeu, meu filho começou a fumar, e agora? Bem, eu diria para essa família, primeiramente, para que a família busque um apoio psicológico. Muitas vezes a família quer mandar o adolescente, o filho, para uma terapia, mas na verdade eles precisam ir para uma terapia. Porque esse filho indo buscar essas substâncias, na verdade, acaba sendo um resultado de alguma coisa dentro ali do entorno familiar. Então, os maiores responsáveis por essa família têm que buscar um apoio psicológico. E aí a gente tem que ter muita humildade nessa hora, tem que ter muita calma,
né? Para, às vezes, olhar para si e pensar, será que eu estou fazendo o melhor? Será que eu estou fazendo direito? Pensar que um apoio psicológico não é para apontar o dedo se você está certo ou errado, mas sim para te auxiliar a ter mais ferramentas, né? Eu trabalho numa fundação, chama Fundação Frei Antonino. O telefone de lá é 3211-5431. E nós fazemos lá vários trabalhos de apoio psicológico, né? Além da internação que existe, que é uma internação voluntária por um tempo. Eu estou lá e eu faço acompanhamento, eu trabalho com as famílias. Então, caso exista alguém que precisa, só ligar. Legal, Pedro. Ia pedir mesmo para você deixar um contato. Pedro, muito obrigado. Eu tenho certeza que nós contribuímos para as pessoas pensarem a respeito dessa temática tão sensível. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Gostou do programa? Compartilhe o link do canal da gente.com.br, vai no Facebook, nos ajuda a divulgar esses conhecimentos. Conhecimentos salvam e mudam vidas. Os meios de comunicação têm que estar dedicados a isso. Agradeço ao Center Dr. Manuel Crozara, que é onde nós gravamos o programa, que é o parceiro do programa, onde você encontra médicos, psiquiatra, dermatologista, endocrinologista, médico do esporte, psicólogo. Vem aqui, venha conhecer, você será muito bem tratado. Até o próximo Fale Mais Sobre Isso, na semana que vem.